Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila, da disciplina Introdução à Engenharia, dos cursos de Engenharia da Multipix do primeiro e segundo períodos. Essa é a nossa terceira videoaula. Hoje nós vamos falar sobre aprendizado e solução de problemas, porque a gente não obedeceu muito bem, né, a ordem da apresentação. Esse semestre eu não obedeci, porque eu achei necessidade, né, dessa aula ser um pouco mais interativa, né, mais dinâmica. Então eu resolvi falar sobre as técnicas, né, de solução de problemas, até para poder facilitar a vida de vocês né, no sentido de vocês conseguirem resolver os problemas das disciplinas que vocês estão cursando. Porque existem técnicas, né, para resolver esses problemas, mas no primeiro momento é mais importante a gente ter uma compreensão melhor, né, dos tipos de problemas. Então, nós vamos conversar nesse primeiro momento para a gente poder identificar quais são os tipos de problemas que existem. Então, o primeiro problema é associado à pesquisa, a gente vai chamar de problemas de pesquisa, né? Eles exigem, né, que a gente tenha uma hipótese, que essa hipótese possa ser comprovada ou refugada. Então, o que costuma acontecer? Por exemplo, os cientistas eles falam que existe o problema do aquecimento global. Algumas pessoas concordam e outras não. Por quê? Porque existem problemas de pesquisa em relação a essa afirmação. Assim como, por exemplo, o efeito o buraco na camada de ozônio. Existem alguns cientistas que não concordam, né, porque eles acreditam que o CFC ele não interage com o ozônio, né, aumentando, por exemplo, o buraco na camada de ozônio. Então, para essa situação, um cientista ele pode elaborar uma hipótese, né, para tentar entender como funciona esse problema, né, esse processo, e aí isso pode ser confirmado ou não. A segunda situação, ela é o problema de conhecimento, né? Então, essa situação ela acaba acontecendo quando a pessoa se depara com uma situação que ela não entende. Ou seja, a gente falou sobre o problema do camarada que comprou um carro e toda vez que ele ia comprar sorvete de morango era tudo certo, né? E quando ele comprava sorvete de creme, o carro não pegava, o carro não ligava. E ele relatou esse problema, né, para a montadora, informando que toda noite, depois que a mulher dele fazia a janta e ela ia lavar os pratos, ele pegava o carro, ele ia para um armazém próximo lá, né, um mercadinho, para poder comprar sorvete. Todas as vezes que ele comprava sorvete de morango, o carro funcionava, ele voltava para casa tranquilo. Mas quando ele comprava sorvete de creme, o carro demorava a pegar, falhava e ele tinha sérios problemas. Claro que isso gerou um motivo de chacota muito grande, né, para as pessoas não conseguiam entender o porquê que isso acontecia, até que o engenheiro foi lá e verificou que quando ele comprava sorvete de morango, o freezer ficava no comecinho da loja, então ele ficava menos tempo na loja. Quando ele comprava sorvete de creme, ele tinha que se deslocar mais lá para o finalzinho da loja, ele acabava demorando mais porque comprava outras coisas, então o carro esfriava e depois tinha dificuldade para pegar novamente. E é o caso, por exemplo, né, quando as pessoas verificam o aumento da produção em dias chuvosos, até ele poder entender que isso acaba aumentando a eficiência dos trocadores de calor. A partir do momento que você não consegue compreender isso, isso é um problema de conhecimento. O terceiro tipo de problema é o problema de defeito. Esses problemas ocorrem, por exemplo, quando um equipamento se comporta de uma maneira inesperada. Então, imagina o seguinte, o engenheiro eletricista ele pode verificar que o amplificador gera um ruído, né, com 60 Hz sempre que uma lâmpada for acesa, uma lâmpada fluorescente, né? Então, para solucionar esse problema, o que ele faz? Ele determina um isolamento adicional, né, que vai ser necessário para poder isolar, né, a eletrônica da radiação de 60 Hz que é emitida pela lâmpada. Um outro tipo de problema é o problema matemático, né? E eles ocorrem principalmente quando a gente tenta descrever um fenômeno físico a partir de modelos matemáticos. Por quê? Por exemplo, um modelo matemático bem simples é que pressão é igual a força sobre área. Mas esse modelo é muito simples, mas existem modelos muito mais complexos, por exemplo, para poder entender qual é o comportamento do escoamento de um fluido. Então, esses modelos são extremamente complexos. E, às vezes, esses problemas
eles não conseguem ter soluções numéricas, né? Esses fenômenos físicos não conseguem ser representados por modelos numéricos. Então, a gente passa a ter um problema matemático. Problemas de recursos são problemas que ocorrem com bastante frequência, né? Porque a gente acaba nunca tendo tempo, nem dinheiro, às vezes não tem um profissional qualificado para poder ocupar aquele cargo, tanto ou seja de nível técnico ou nível superior. Às vezes a gente pode ter dificuldade para encontrar, por exemplo, um soldador. Eu escuto com frequência as pessoas falarem isso, né? Porque envolve habilidade também, então é uma profissão que é complicado se encontrar um bom soldador, dependendo do tipo de solda. Então, esses problemas de recursos, eles são muito comuns, né? E acontecem com muita frequência também. E o último tipo de problema, que é o problema de projeto que a gente vai... Ah, não, desculpa, a gente pulei ali, né? São os problemas sociais. Então, como foi dito em sala de aula, né? Por exemplo, imagina que a sua empresa, ela passa a atuar numa determinada região, né? Então, vocês vão lá, constroem uma sede lá, só que no entorno existem pessoas de baixa renda. Então, para que não ocorram esses problemas sociais, seria interessante que a empresa oferecesse treinamento para essas pessoas para poder aproveitar essa mão de obra, né? Ou então promover construção de parques, praças, né? Para que haja um bom convívio da empresa com o entorno dela. E, finalmente, né, os problemas de projeto, que a gente vai conversar depois um pouquinho mais a respeito deles. Esses problemas ocorrem quando você não consegue entender o que é necessário, né, para ser projetado, por exemplo, né? Então, a gente costuma falar que esses problemas de projeto, eles são o coração da engenharia. Por quê? Essa solução, ela exige conhecimento, exige criatividade também, né? Então, isso acaba tornando o problema de projeto um problema de alto nível. A gente vai poder verificar isso no slide a seguir. Então, como que a gente vai fazer para solucionar, né, por exemplo, um problema relacionado a problema de projeto? Então, a gente vai descrever aqui um procedimento para a solução de problemas, ok? Vamos pegar essa situação que a gente estava falando anteriormente, né, que é um problema de projeto. Então, imagina a seguinte situação. O seu chefe chega para você e fala o seguinte, que ele quer que você projete um carro novo. E aí ele não fala mais nada, né? Enfim, isso acaba causando uma situação muito complicada, porque você não sabe qual tipo de carro que seu chefe está querendo que você projete, né? E aí você precisa identificar o seu problema. Então, a partir do momento que ele fala assim, olha, eu quero um carro revolucionário, o que significa isso? É um carro que não tem igual no mercado. Então, ele não quer um carro para poder competir com um determinado carro, uma marca que já existe, né? Ele quer um carro que seja totalmente novo, um carro revolucionário. Bom, aí você já identificou o problema. Depois você precisa fazer a síntese. O que é a síntese? É um resumo disso. O que significa um carro revolucionário? Então ele vai definir o carro que seja rápido e ao mesmo tempo econômico. Tranquilo. Então a gente precisa agora fazer uma análise. O que significa um carro rápido? O que significa um carro econômico? E aí a gente parte, né, para detalhar um pouco mais. Então, eu preciso que o motor dele seja compacto para que ele seja econômico e o carro precisa ser rápido, a gente precisa diminuir o que a gente chama de força de arrasto. Bom, depois que a gente fez essa análise, nós vamos precisar aplicar o que foi definido na análise. Então, como que a gente vai fazer para poder decidir, né, o quanto que esse carro vai ser rápido e econômico? Então, a gente vai começar a entrar com valores numéricos, ou seja, entrar com dados. Então, para que o carro seja rápido, ele vai ter que atingir 100 km por hora num determinado intervalo de tempo. E para que as forças de arrasto sejam minimizadas, a gente vai definir uma área de 3 metros quadrados para começar a trabalhar em cima dessas forças de arrasto. Depois que nós entramos com os dados de entrada, né? Entramos com os dados de entrada é péssimo. Depois que a gente definiu quais são os dados de entrada, nós vamos começar a determinar as variáveis, ou seja, a gente vai compreender melhor o problema, ok? Então, esse passo, né, é que a gente sai da teoria e começa a aplicar a solução do problema. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre as aptidões que o engenheiro deve ter para poder solucionar o problema.
Então, lembrando que esse é um processo, né, de um indivíduo, de uma equipe de pessoas, né, então ele vai aplicar uma série de características. Então, dessas características, a primeira é conhecimento. Então, não adianta nada você achar que você vai conseguir resolver um problema se você não teve o conhecimento prévio. Esse conhecimento é fornecido aonde? Na faculdade. Então, a partir do momento que você cursa as disciplinas, você passa a ter um conhecimento prévio adquirido na faculdade e depois também dentro do seu ambiente de trabalho você também vai continuar adquirindo conhecimento. A segunda é a experiência para aplicar o conhecimento. E isso, né, enfim, acaba ocorrendo durante lá o tempo que você estiver trabalhando. A terceira é aptidão de aprendizagem para adquirir novos conhecimentos. Não é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, não vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, e eu vou bater sempre nessa tecla. O engenheiro tem que aprender sempre, ele tem que estar sempre receptivo a novos aprendizados, sempre estudando. Ah, Márcia, quando é que eu vou parar de estudar? Não sei, eu estou com quase 50 anos, não parei de estudar até agora, então não vai parar. A situação boa é que você não precisa mais estudar mitocôndria, você não precisa mais estudar uma coisa que você não gosta, você só vai estudar aquilo que você tem afinidade. Então, quanto mais você se especializar, mais você tem a oportunidade de estudar sobre assuntos que você tem interesse, que você gosta. Tá? Motivação para enfrentar problemas difíceis, e não adianta essa história de que eu vou ler um livro para motivar. Motivação é uma característica intrínseca do ser humano e você vai ter que procurar essa motivação dentro de você. Não adianta ler livro de autoajuda, não adianta ficar vendo vídeo, né, motivacional. A motivação é de dentro para fora. Então, busca dentro de você essa motivação para enfrentar problemas difíceis, encarando eles como oportunidades e como desafios. E o quinto e último, aptidão de comunicação e liderança para coordenar atividades em equipe. Nós falamos na aula passada sobre comunicação, então até serviu como base da aula de hoje. Então, vai desenvolver essas aptidões, por mais que você possa falar, mas eu não tenho essa aptidão. Não, tem que desenvolver. Na aula passada nós falamos sobre isso, né, sobre algumas técnicas em relação à comunicação na engenharia. Bom, aqui a gente vai ter, em relação à técnica, né, que a gente acabou de falar, nós vamos falar sobre técnica para solução de problemas sem erro. Então, é muito comum os alunos terminarem uma avaliação e falassem para mim, professora, mentira que tinha que calcular também tal informação que estava na metade do texto, eu não vi, passou batida. Né? Ou então você calculou, mas esqueceu de ler o restante da questão do enunciado e ficou faltando. Ou esqueceu de colocar a unidade. Enfim, várias vezes os alunos vêm falar comigo que depois que ele entrega a prova, é que ele verifica que ele esqueceu alguma coisa. Então, é muito importante que a gente utilize essa técnica, né, que vocês utilizem essa técnica ao longo do curso, para quê? Para que vocês tenham domínio, para que vocês encontrem uma metodologia para resolver problema. Não é que é sem erros, né? Mas evitando o máximo achar o erro. Se você consegue fazer todos esses 13 passos, você consegue minimizar a possibilidade de ter erro na sua resolução, ok? Então, eu vou falar um exemplo aqui. É óbvio que esse exemplo não vai valer para a atividade avaliativa que eu deixei para vocês entregarem, que vale 4,5 pontos, tá? E então, você vai ter que encontrar outro exemplo. Imagina a seguinte situação, que a gente tem, por exemplo, a gente vai ter um cômodo, e esse cômodo ele precisa ser resfriado, ok? Então, existe um quarto, existe um recinto, e nesse recinto vai haver geração de energia, porque tem televisão, porque tem computador, tem celular, porque tem o sol incide sobre uma das paredes. Então, é necessário você dimensionar um aparelho, né, um condicionador de ar, para poder verificar qual é a carga térmica que a gente chama, né? Então a gente precisa selecionar um aparelho de condicionamento de ar, né, que o pessoal chama vulgarmente de ar condicionado, para poder utilizar nesse ambiente, nesse recinto, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um esquema. Então você vai desenhar o quarto, você vai representar todos os eletrônicos lá que ficam, né, indicando qual é a parede que vai incidir o sol, por exemplo.
Ok? Então, é necessário que você faça um esquema para que você consiga visualizar aquilo. Então, por exemplo, em disciplinas como mecânica geral ou física 1, várias vezes você vai precisar fazer um esquema, né? A gente chama de diagrama de corpo livre, para poder representar quais são as forças que estão atuando ali naquele corpo. Ok? Vocês vão fazer isso em resistência dos materiais, né? Em mecânica geral, enfim, numa série de outras disciplinas, né, física e outras disciplinas específicas também, tanto do curso, né, da mecânica, de engenharia, enfim, de qualquer curso. Então, a primeira coisa é fazer um esquema, porque nós somos visuais. Eu já havia conversado com vocês na aula passada sobre a necessidade que o engenheiro tem que ter de saber fazer esquemas, de desenhar, tá? Então, primeira coisa, faz um esquema. Depois, estabeleça hipóteses. Por quê? Às vezes, você pode chegar e pensar no seguinte, eu vou imaginar que esse quarto, ele está na quina, né, de uma edificação, então ele vai receber a incidência do sol em duas paredes. As outras duas paredes serão internas, então eu vou desconsiderar a troca de calor para essas outras duas paredes que são internas. Então, isso é estabelecer hipótese. Vou colocar a hipótese que não vai haver troca de calor em duas paredes, apenas nas outras duas onde tem incidência do sol. A gente precisa entrar com as propriedades, ou seja, tudo que eu vou precisar para poder calcular, para fazer a seleção desse condicionador de ar. Então, a gente precisa calcular uma coisa chamada carga térmica, ok? Aí, para calcular essa carga térmica, ou seja, a quantidade de calor que eu preciso retirar desse recinto, a gente precisa definir quais são as propriedades, tá? Então, assim, a gente vai precisar calcular a temperatura, vai precisar calcular a pressão do fluido, vai precisar calcular a espessura da parede, tipo de material, então a gente já entra com todas as propriedades, ok? E é interessante que a gente vai escrevendo essas propriedades, as hipóteses, né, os dados, todos na lateral esquerda, né, do material, do papel que você estiver escrevendo, por exemplo. Depois que você colocou as propriedades, então isso aqui é a parte inicial, que você está entrando com os dados. Aí agora, você precisa começar a fazer uma análise. Então, você precisa encontrar e definir quais são as suas incógnitas. Então, para essa situação, qual é a minha primeira incógnita? É a taxa de transferência de calor. Se eu calcular a taxa de transferência de calor total, eu vou definir qual é a carga térmica e eu consigo selecionar qual é o equipamento que a gente precisa colocar ali naquele recinto. Então, você vai definir a taxa de transferência de calor. Só que para calcular essa taxa, a gente vai precisar de várias outras características. Então, vou precisar calcular propriedades como a entalpia, energia interna, temperatura, enfim, todas essas incógnitas que acabam sendo necessárias para eu poder calcular a taxa de transferência de calor. Depois a gente vai entrar nas relações. Então, o passo 5, defina a equação principal. O que eu vou fazer? Eu não preciso calcular a taxa de transferência de calor? Então, eu vou pegar a equação primeira, chamada primeira lei da termodinâmica, porque essa equação ela é utilizada para calcular a taxa de transferência de calor, ok? Então, a gente vai pegar lá a equação principal para poder calcular o que a gente está querendo. Porém, essa equação, se a gente for verificar, tem várias outras propriedades que não foram dadas no enunciado. Então, isso vai me obrigar a entender que eu preciso calcular as outras. Então, depois que a gente definiu a equação principal, o que a gente faz? A gente vai manipular a equação e isolar a incógnita, porque às vezes a incógnita pode ser temperatura, por exemplo, ela aparece várias vezes na equação. Então, você tem que isolar ela e coloca geralmente do lado esquerdo da equação, tá? E depois do lado direito vem todas as outras propriedades que você vai ter que calcular. Por quê? Fica mais fácil visualizar dessa forma e depois achar o resultado final. Depois que você manipulou a equação e isolou a incógnita, você vai definir as equações subordinadas, ou seja, tem a equação principal, só que precisa calcular temperatura, precisa calcular entalpia, vazão, não sei o que, não sei o que. Um monte de outras coisas. O que você vai fazer? Você vai procurar outras equações para poder calcular temperatura, entalpia, vazão. E aí o camarada coloca lá, a vazão vai ser calculada pela velocidade do escoamento vezes a área. Beleza. E aí você já define todas essas equações. Quando você vai verificar, você tem 5 incógnitas, tem 5 equações, beleza, dá para você resolver o problema. E aí você vai manipular essas equações todas para poder ficar, né, para você poder encontrar cada uma dessas propriedades que faltam, que são as suas incógnitas. Então, a gente vai entrar agora na última etapa, que é a solução. Então, o passo número 8 é inserir os valores numéricos.
Verifique unidades e sinais. Então, quando você for colocar os valores numéricos, tem que tomar muito cuidado para colocar as unidades corretamente. Então, na hora que for substituir lá para calcular, por exemplo, a vazão, você vai ter que colocar lá a velocidade. Qual é a unidade? Metros por segundo. Qual é a área? 0,05 metro quadrado. Então, você precisa entrar com os valores numéricos e também as unidades. Toma muito cuidado com o sinal. Quando a gente for estudar, né, quando vocês forem estudar fenômenos de transporte ou mecânica dos fluidos, vocês vão verificar que a vazão ela pode ter um valor negativo dependendo se ela estiver entrando ou saindo, né, do seu, né, do sistema que você está fazendo uma análise, né, que a gente chama de volume de controle. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essa vazão ela pode ser positiva ou negativa dependendo se ela está entrando ou saindo, ok? Então, tudo, né? Calor que entra, ele é considerado positivo, calor que sai é negativo, então tem que ficar muito atento aos sinais. E aí você vai calcular, né, tudo, todas essas propriedades que eram necessárias. Então, eram 5 propriedades, calculou as 5, né, até chegar na propriedade que foi necessária, na incógnita que era a principal da solução desse problema, que no caso foi a taxa de transferência de calor. Achamos a taxa de transferência de calor, o que você vai fazer? Passo número 11. Marque claramente a resposta. O que eu costumo falar para o aluno? Coloca numa caixinha, ou grifa com corretor, como é que é? Corretor não, como é que é? Marca-texto, né? Enfim, faça com que a resposta fique bem clara de ser visualizada. Depois, item 11, verifique se a resposta tem significado físico. É o que a gente havia falado várias vezes, né, anteriormente. Não tem cabimento você achar uma espessura de 5 metros de um isolante térmico. Não tem cabimento também você calcular a transferência de calor que ocorre numa parede como sendo a mesma taxa de transferência de calor fornecida numa usina termoelétrica por uma caldeira. Então, tem que verificar se isso faz sentido físico. E, por último, certifique se todas as questões foram solucionadas. Porque, às vezes, o camarada pode pedir a taxa de transferência de calor, né? E pode estar pedindo uma outra coisa também. Então, volta lá no enunciado e verifica se você respondeu tudo que estava lá solicitado no enunciado. Ok? É interessante que vocês tentem adotar. No começo pode parecer meio complicado. Falar, Márcia, como é que eu vou gravar? São 12 passos, são 13 passos. Sim, mas depois de um tempo, você se você tiver o hábito de sempre ficar utilizando, você nem percebe que você fez. Né? Porque vira uma coisa natural. Quando você vê, né, você já está utilizando essas técnicas de solução de problemas. Bom, eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Né? Esse desafio foi feito em sala de aula. Eu não dei a resposta, né? E não vou dar aqui para vocês pensarem mais um pouquinho, mas se vocês tiverem curiosidade, os alunos conseguiram responder, né? Eles me mandaram no privado aqui, então conversa com o pessoal na sua sala, no grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que eles vão ter a resposta, tá bom? Mas quebra um pouquinho sua cabeça. Bom, eu vou encerrar a aula por aqui. Boa semana para vocês, bons estudos e vamos que vamos.